Olá, bom dia. O nosso assunto de hoje é saúde. Nós estamos no Julho Amarelo, porque é para chamar a atenção das pessoas para a maior incidência de hepatites virais. Essa prevalência tem aumentado não só aqui no Maranhão, no Brasil de uma forma geral. E a gente vai discutir no programa de hoje o que está sendo feito, como é que está sendo combatida essa situação para que esses números não cresçam tanto. E para isso eu convidei o infectologista, o Dr. Carlos Fria, para conversar com a gente e dar mais informações a respeito. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada. Vamos lá. A gente tem 3 tipos, só para eu me situar aqui, nós temos 3 tipos de hepatite, né? A, B e C. É isso? Não, corrigindo, nós temos as mais prevalentes, né? Essas são. Que é A, B e C. As mais prevalentes. Mas nós temos a região amazônica, a Delta, que é a D, seria chamada D. A D. E principalmente nos países africanos também um outro tipo que é muito raro, que é menos frequente, que é a E também. Então nós Mas temos vamos nos 5 reportar tipos, a A, B e C. que são as nossas mais prevalentes no Brasil, né? A incidência maior. O número, todas essas 3 variações, elas estão em crescimento? Essa prevalência está crescendo mesmo? Sim, porque, veja, cada uma tem um modus operandi, vamos chamar assim, uma maneira de acontecer. A hepatite A, que de modo geral é mais benigna, embora eu já vi formas fulminantes de hepatite A, levando ao óbito, mas de uma maneira geral ela é até assintomática muitas vezes. Tanto é que você só descobre numa reação sorológica posterior, na fase adulta, que você na infância você teve, né, um quadro frustro, que a gente chama, um quadro pequeno, às vezes náusea, vômito, né, e que você não detecta como hepatite. Que não foi percebido, não foi pode percebido, acontecer isso? Pode acontecer, aliás, acontece na maioria das vezes. Tá. A forma que se manifesta mais, também de todas as hepatites, que chama a atenção é a icterícia, que é aquela amarelidão na esclerótica, na pele, né? Isso que chama mais atenção. Então, a maneira de contaminação a gente chama de oral fecal, que é justamente a partir de água e alimentos contaminados. Então, esse é o mecanismo de transmissão básico dessa hepatite A. E como eu falei, e que na maioria das vezes ela é quase assintomática. Pois é, porque a gente costuma associar a hepatite A, você está com a pele amarela, você está com o branco do olho meio amarelado, então você está fazendo o xixi mais escuro. Esses sintomas chamam a atenção, né? Porque eles são visíveis. Isso. Quando não tem esses sintomas, ela pode acabar passando despercebida. E passando despercebida, ela deixa sequela? Na hepatite A, normalmente não. Nós vamos encontrar isso, e aí a gravidade do caso na hepatite B e na C. Então, aí para isso é necessário que eu explique o mecanismo de transmissão. Por favor. O período de incubação varia. Por exemplo, a hepatite A tem um período de incubação, ou seja, desde a contaminação até os primeiros sinais e sintomas, curto, vai de 2 a 6 semanas. Enquanto que a hepatite B e C vai de 2 a 6 meses. Ela vai maturando. Exatamente, aquilo vai acontecendo e muitas vezes essa também pode passar assintomática e muitas vezes está assintomática. Aí que é o perigo, né? E esse que é o perigo, porque aí vem uma forma crônica, uma forma mais grave que pode evoluir para a cirrose e o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. A B e a C podem ter essa evolução muito perigosa. Uma vez não detectada a tempo e não tratada, consequentemente, pode evoluir para cirrose e hepatocarcinoma. Pois é, se elas são assintomáticas, doutor, o que pode, despertar a gente para que a gente procure especialista? Se eu estou com a doença, mas eu não estou sentindo nada, não tem sintoma, não tem ninguém que me alerte, meu organismo não está me alertando. E é para isso que tem o Julho Amarelo. Primeiro, essas campanhas educativas que vocês da mídia fazem um trabalho fantástico. Eu sou professor há muitos anos na UFMA, né, Departamento de Saúde Pública, com muita honra. Né? Um abraço a todos da UFMA, eu tenho o maior carinho pela nossa instituição. Então, o que acontece? É importante que se divulgue tudo que envolve essa patologia, que é séria, é muito séria. Então, é importante que a gente entenda que fazer uma reação sorológica é simples. Já existe um teste rápido para hepatite, que em poucos 30 minutos você tem um resultado. Tá? Isso foi um grande ganho, do ponto de vista epidemiológico recente. E nós temos também o teste sorológico tradicional. Então, é uma prática comum, inclusive nos exames periódicos ocupacionais, um check-up periódico, fazer o teste para hepatite B e hepatite C.
Então, fazendo isso periodicamente, fazendo o que a gente chama de busca ativa, você consegue detectar, certo? Entendi. Mesmo que não tenha havido sinais e sintomas. Pois é, mas eu fico pensando assim, a nossa população, ela não tem um costume dessa saúde preventiva. A gente só procura um médico, aí eu até me incluo nessa situação, quando a gente já está com sintomas, quando a gente já está sentindo alguma coisa, porque essa busca ativa, que seria o ideal, às vezes ela não está nem ao alcance de todo mundo. Quando a gente procura, a gente já está numa situação de estar com a doença. Mas eu diria que é importante que a gente enfatize que nós temos uma grande arma, que é a vacina. Então nós temos, e quero enfatizar isso, veja bem, todos nós temos a oportunidade de fazer a vacina para hepatite B. Infelizmente nós não temos ainda a vacina para hepatite C. Existe a vacina para hepatite A, que normalmente não é muito praticada por conta do quadro benigno que acomete. Então, do seu ponto de vista custo-benefício, não é feita em entidades particulares, não é feita de rotina no sistema de saúde, a vacinação para hepatite A. Mas a hepatite B, com a sua dose de reforço, é feita normalmente. Todo mundo tem acesso gratuito universal, como todo o SUS, de uma maneira geral. Isso. Então, existe essa possibilidade. Então, a primeira coisa que você faz é isso. Claro, conhecer a doença, entender como é que ela se transmite, todos os mecanismos para que você se proteja. Tá? E aí vem, entendendo que são mecanismos diferentes de transmissão, o que eu posso fazer? Bom, a transmissão da B é fundamental, que a questão da transfusão de sangue, a contaminação do sangue, a questão também ela é uma infecção sexualmente transmissível também. É mesmo? A B, muito da transmissão... A B, basicamente. A B, muito basicamente da transmissão é também através da relação sexual. E a transmissão vertical, que é da mãezinha contaminada, gestante, passando para o feto. Essa é a terceira forma. Então, vamos repetir, né? Didaticamente. A gente tem que entender mesmo, porque Exatamente. a gente acha que é só um tipo, claro, e não é o mecanismo de transmissão. Que ficou amarelo já está doente. A forma mais comum ainda é a questão da contaminação do sangue, que felizmente para nós temos os nossos hemocentros, nosso grande Hemomar, que faz um trabalho fantástico, fazendo testagem dos doadores para justamente diminuir, mas muita gente no passado foi contaminada através disso, como a AIDS também. É verdade. Sífilis, AIDS, né? Exatamente. E por aí vai. Então, o que acontece? Então, nós, entendendo isso, nós temos que atacar exatamente essas formas. Também evitar a questão da manicure, do pedicure, também a contaminação pode acontecer também. Claro que em menor escala, do ponto de vista epidemiológico, mas existe essa possibilidade. Então, no momento que você orienta a população para todas as formas de transmissão, você tem aí já uma intervenção de prevenção, um modo de prevenção. É muito interessante isso que você está falando, com a orientação da população. Não é à toa que a gente tem essas chamadas, e eu faço questão de sempre chamar aqui, por exemplo, tem o Julho Amarelo, tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, isso. O Julho também é verde, mas isso não é à toa não, é para chamar a atenção, mais atenção, pelo menos nesse período, para a gente tomar consciência do que é a doença e de como ela pode ser evitada. Por isso a gente tem esses meses com tantas cores. Mas sobre isso a gente vai falar no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalinho, é pequenininho, só o tempo da gente tomar esse cafezinho e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Julho Amarelo e a conscientização, a chamada de atenção da população para a incidência das hepatites, que aqui a prevalência A, B e C, que é basicamente do que nós estamos falando, que é o que mais nos afeta. A, que se a gente estava falando que é uma das mais leves e ela pode passar sem perceber. Mas eu estando infectada, não tendo sintomas, eu posso transmitir essa doença? Basicamente, o mecanismo de transmissão, como eu falei, não é direto de pessoa para pessoa, é contaminação de água e alimentos. Então, se você estiver exposto ao mesmo ambiente, você pode ter se contaminado na mesma época. Aí você manifesta os sinais e sintomas, você está entendendo? Então, não é uma transmissão, como por exemplo a transmissão da B, que é sexual, que aí sim, se você tiver na vigência do quadro clínico instalado da B e tiver uma relação sexual, você pode contaminar alguém. Com toda certeza. Entendeu?
Aquela história, só lhe interrompendo, aquela história de separar os utensílios de uso pessoal, a xícara, o prato, o talher, isso vale? Vale por conta justamente que eu falei para você. Exatamente. Que a gente chama de fomites. A gente chama, o que é fomites? São justamente os pratos, os talheres, né? A toalha, tudo mais. É tudo aquilo que possa assim, veicular a infecção, né? Mas o mecanismo de transmissão daí é a questão da higiene pessoal, que é fundamental. Mas eu queria enfatizar os sinais e sintomas que não diferem muito de um para outro. De um para outro. Então, nós temos uma febre que normalmente não é elevada, nós temos um quadro de náuseas, vômitos, queda do estado geral, fadiga extrema, muito cansaço, sensação de cansaço, e as fezes ficam mais claras, mais esbranquiçadas, né? mais amolecidas e esbranquiçadas, e a urina fica escura, que a gente chama de colúria. Cor de Coca-Cola. Eu estou veiculando... Aprendi isso antes do programa, você falou, eu aprendi já esse pedaço. Cor de Coca-Cola. Então, pois é. Então, a Coca-Cola ou Pepsi, né? Para não dizer os concorrentes. Não vamos fazer Vamos ser democráticos, né? Vamos ser democráticos. Então, pois é, os dois grandes, né? Então, o que acontece? Então, esses sinais e sintomas é que chama atenção. Que chama atenção para a gente. E aí é feito o teste rápido ou o teste sorológico. Entendi. Para ver, porque é muito importante, eu quero frisar, o tratamento. Então, existe tratamento. Então, existe antivirais que são utilizados, já era utilizado a ribavirina, vários outros. Ao longo dos anos, nós conseguimos, hoje em dia, consegue neutralizar a hepatite B e a hepatite C. Entendi. Isso é importante, que nós não tínhamos antigamente. O senhor falou nesses sintomas de febre... Uma febre mais ou menos moderada, fraquezas, náuseas. Isso pode até ser confundido com outra doença. Sim. E a gente nem despertar atenção por causa de ser uma hepatite. Nesse caso, o certo mesmo é procurar o médico, claro, né? Que vai pedir esses exames. Nada de automedicação. Que é o que a gente costuma fazer. Hoje é uma doença que é bem conhecida. Qualquer UBS você faz um diagnóstico bem feito, tem o teste à disposição também, que é fundamental. Não se baseia, o exame clínico ele é marcante, claro, o nome já diz, o exame clínico é o exame mais importante, aquele contato que você tem com o médico, fazendo anamnese, explicando o que você sente e, paralelamente a isso, o exame complementar, que é um hemograma. O hemograma já ajuda um pouquinho, já está entendendo? Já vai claro. dar os indícios, aí, né? Aí a dosagem das transaminases, das enzimas hepáticas, a TGO, a TGP, gama-GT, a dosagem da bilirrubina também, né? Eu estou apenas sinalizando, claro, evitando o mediquês, né? Pois é, porque a gente quando tem esses sintomas, assim, principalmente se eles são leves, né? Se a gente tem aquela febrinha que fica lá, não incomoda tanto, mas está sempre lá, se a gente tem fraqueza, estou gripado, vou já tomar um antigripal. Estou com febre, vou tomar um antitérmico. Quer dizer, a gente tende a se medicar achando que sabe o que tem. Né? A gente nunca perdeu esse costume. Né? A gente nunca perdeu esse costume. Então, isso, de alguma forma, também pode prejudicar vamos dizer, o quadro da doença? Sim, porque você pode, por exemplo, basicamente o nome já diz, é uma hepatite, uma inflamação do hepatócito. O que é o hepatócito? É a célula hepática. Então, se você usa um paracetamol que é altamente agressivo para a célula hepática, você está complicando o caso. Isso. Então, é muito importante, daí que é importante o diagnóstico, porque normalmente, como é um quadro, né, marcante, quando existe a icterícia e a colúria e a colia fecal, né, então, quando você tem sinais e sintomas marcantes, você tende a já formalizar uma dúvida diagnóstica, uma hipótese diagnóstica. Aí você, isso é hepatite. Então, vamos confirmar? Vamos fazer vai numa UBS, faz o teste rápido, faz o exame sorológico para confirmar depois, né? Faz a dosagem dessas enzimas hepáticas que eu falei para vocês e inicia o acompanhamento desse paciente. Acompanhamento dessas hepatites, principalmente B e C, elas exigem internação, elas exigem um processo mais rigoroso de tratamento? De uma maneira geral, o tratamento é ambulatorial. Às vezes, no máximo, numa UPA, 2, 3 dias de internação, às vezes, né, nos quadros mais, como eu falei, mais avançados. Né? É importante dizer também que os pacientes não são iguais. Então, nós temos pacientes com doenças autoimunes, pacientes com AIDS, por exemplo, com baixa imunidade, ou que têm outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, né? Ou doenças hepáticas também.
Lembrando que muitas vezes eu já tive, por exemplo, eu quero lembrar que a questão da AIDS, por exemplo, a profilaxia pós-exposição, PEP, usada para AIDS, em caso de contaminação por perfluorocortantes, profissional de enfermagem, por exemplo, nos hospitais, é feita uma intervenção durante 29 dias usando antirretrovirais. E eu já vi... Mas só nesses casos específicos, onde a situação é um pouquinho mais delicada, vamos dizer. Exato. Então, nesse caso, você tem que ter cuidado, porque, às vezes, alguns medicamentos induzem hepatite. Existe hepatite química, provocada por medicamentos. Ah, meu Deus. Aí, ou seja... Aí complica mesmo, doutor. Porque vamos tentar traduzir a coisa. Vamos traduzir. Os vírus, esses vírus hepatotrópicos que a gente chama, ou seja, que tem um tropismo, uma atração pelo fígado, pela célula hepática, eles são prevalentes, né? É o que existe mais. Mas existe a possibilidade também que essa hepatite não seja viral. Por isso que tem que ir ao médico. Porque existe também a possibilidade de hepatite química. Existem vários medicamentos, inclusive o próprio paracetamol, que ele pode induzir uma agressão hepática e causar uma hepatite, né, química. As drogas também, usuários de droga também, que usam produtos tóxicos também, eles podem desenvolver uma hepatite química. Então, não necessariamente a gente está falando das hepatites virais, que são realmente o que acontece de maior escala e que são significativas, mas eu quero lembrar que existem outras possibilidades, né? Existem outras possibilidades de outras causas de hepatite que não os vírus. Principalmente quando você fala de paracetamol, dá uma certa preocupação, porque é um medicamento muito popular e utilizado na automedicação de forma assim, indiscriminada, né? Exatamente. Você sente uma dorzinha, sente uma febre, vai para o paracetamol. Você não sabe nem de onde está vindo a febre. Nesse caso, pode estar vindo de uma hepatite, ao invés de melhorar, vai o quê? Complicar, né? Exatamente. Aí eu acho assim, o melhor caminho é mesmo o caminho do consultório ou da unidade de saúde. Claro, eu quero lembrar vocês que, felizmente, o SUS, nós continuamos tendo demanda reprimida, infelizmente, filas. Eu sofro muito com isso, vocês podem ter certeza, o médico não é o vilão da história, nem o profissional de enfermagem, eu quero enfatizar isso, né? Porque nós sofremos também com a questão do sistema de saúde, né? Essa lei da oferta e de procura que acontece. É né? verdade. Então, mas apesar disso, nós temos tido uma melhoria significativa na atenção primária, atenção básica, nas unidades básicas de saúde. Né? Então nós temos hoje, vamos dizer assim, formados vários médicos, onde na própria universidade nós enfatizamos a importância da atenção primária. Até porque a porta de entrada para o sistema é a UBS. E como ela está mais perto do cidadão, é o primeiro local que a gente procura. Então, quando a gente fala em conscientizar a população para as hepatites virais, o julho amarelo, a gente começa valorizando, colocando nas escolas médicas a importância que o médico da ponta saiba diagnosticar precocemente uma hepatite também e saiba conduzir o tratamento. Pois é, gente. Então, é assim, teve algum sintoma que você não sabe o que é, vá numa unidade de saúde, vá procurar um médico. É lá que vai começar o seu diagnóstico para, se possível, ter um tratamento ou, se não precisar, ótimo. Mas, pelo menos, não se automedique, principalmente em casos de hepatite, que pode virar uma coisa mais séria. Já tem as vacinas, já tem tudo. Se a gente se vacinar, vamos acreditar na vacina. Se a gente se vacinar, se a gente seguir direitinho aquele calendário, não estou dizendo que a gente não vai pegar, mas se a gente pegar, é uma forma mais leve, mais tratável e que pode não levar a situações mais graves. Eu conversei aqui com o doutor Carlos Frias, que é infectologista, e é também da Universidade Federal, que nos deu todas essas informações, e eu agradeço muito por compartilhar todos esses conhecimentos e me ajudar a fazer esse café de hoje. É um prazer sempre estar com vocês, ajudando a população nesse esclarecimento e trazendo as informações, né, necessárias. Muito obrigada, doutor. Bom dia e bom dia para você também. Tchau e até a próxima.